The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Agora sim, eu gostaria de apresentar o palestrante dessa manhã, o Fábio Sakaguchi. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná, com uma experiência profissional em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é pós-graduado em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado de carbono pela Federal do Paraná. E ele tem mais de 5 anos de experiência direto no manuseio de equipamentos científicos de análise do sistema de solo, planta, atmosfera. Então é um prazer poder ouvir do Fábio. Fábio, o tempo é todo seu. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que participam desse nosso seminário. Como o Carlos mencionou, o tema de hoje a gente vai tratar de umidade do solo, os fundamentos e aplicações dessa propriedade, e ela seria como se fosse uma continuação do nosso último seminário virtual que tratou do potencial hídrico do solo. Então, o programa do nosso seminário de hoje é tratar da umidade do solo. Quando a gente fala de água no solo, a gente pode caracterizar essa água de duas maneiras, através do potencial hídrico, que foi o tema do nosso último seminário, e o tema de hoje, que é a umidade do solo. Então, dentro desse tema de umidade, a gente vai definir o que seria a umidade do solo, mencionar a importância de se saber a umidade do solo, e também a gente vai tratar de alguns métodos de medição da umidade do solo, divididos em duas categorias, os métodos diretos e os indiretos. Então, quando a gente trata de água no solo, existem duas variáveis que podem nos ajudar a descrever essa água presente no solo. Então, existe uma variável quantitativa, que é o tema dessa nossa palestra, que seria a umidade, o quanto de água que está presente no nosso solo. E também existe uma variável de qualidade, que é o potencial hídrico, que a gente conversou a respeito na nossa última palestra. Então, só para a gente dar início ao nosso tema, a gente vai definir o que seria a umidade. Então, ela é uma variável bem mais fácil de definir do que o potencial hídrico. Ela é bem instintiva. É a quantidade de água presente no nosso solo. Então, quando a gente define a quantidade de água presente no solo, a gente pode tratar de duas maneiras diferentes. A gente pode falar do volume de água presente naquele solo. Então, seria um volume de água em relação ao volume total do solo, que inclui o volume também de sólidos e o volume de ar. Então, o ar ele ocupa um certo volume dentro do nosso sistema, os sólidos e a água. E é assim que a gente faz a referência de volume de água no nosso solo. A gente tem que considerar as três fases presentes. Já quando a gente trata de massa de água presente no solo, a gente pode deixar de lado a massa do ar e considerar apenas a massa da água e a massa dos sólidos presente no sistema. Então, quando a gente trata de umidade em unidade de massa, o cálculo que a gente usa é a massa de água presente no nosso sistema, na nossa amostra, dividido pela massa dos sólidos secos da mesma amostra. E quando a gente trata de volume de água presente no nosso solo, daí sim seria o volume de água
dividido pelo volume total da nossa amostra, incluindo o solo, a água e o ar. Então, nesse exemplo gráfico que a gente traz nesse slide, a gente tem uma amostra com 35% de conteúdo volumétrico de água. Ou seja, dentro dessa nossa amostra, 35% do volume é ocupado por água e os outros 65% divididos entre a parte sólida e a parte ocupada pelo ar. Então, o volume de água utilizado no cálculo da umidade em volume, a gente consegue, por exemplo, utilizando a massa de água. Se a gente tem uma amostra de solo úmida, a gente seca essa amostra em estufa e a gente tem a massa desse solo seco. A diferença é a massa de água perdida por evaporação. E se a gente tem a massa de água que estava presente naquela amostra e sabe a densidade da água, então a gente consegue calcular o volume de água presente naquela amostra. E o denominador, que é o volume total, a gente consegue, utilizando recipientes para a coleta da amostra, de volume conhecido ou de volume que a gente consiga calcular. Então, tendo o volume de água presente na amostra e o volume total ocupado por aquela amostra de solo, a gente consegue chegar no conteúdo de umidade em unidade de volume. E a unidade que a gente utiliza nesses casos pode ser ou centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, alguma unidade de volume, ou até em porcentagem. Só duas observações a respeito da umidade em volume, é que os métodos que a gente tem disponível no mercado para medir a umidade em campo, elas só medem a umidade em volume. A gente ainda não tem um método que meça em massa de água que a gente possa utilizar direto no campo. E também quando a gente tem a massa de água, mas quer transformar para volume de água, a gente precisa saber o volume total da nossa amostra. Esse exemplo é um exemplo que a gente também trouxe na nossa última palestra, que é um exemplo bastante gráfico para tentar separar as duas propriedades, o que seria umidade e potencial hídrico. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem dois tipos de solo, um solo mais argiloso na esquerda e um solo mais arenoso na direita. Nós medimos nessas duas amostras tanto a quantidade de água presente, que seria a umidade, como o potencial hídrico dessas duas amostras. Então, a gente chegou num volume de 25% de volume de água na amostra de argila e 10% na amostra de areia, solo arenoso. Então, em conteúdo de água, em umidade, a argila ela tinha uma umidade maior do que o solo arenoso. No entanto, quando a gente mediu o potencial hídrico das duas amostras, o potencial hídrico do solo arenoso ficou em menos 25 kPa, quilopascal, enquanto que o potencial hídrico da amostra da esquerda ficou em menos 1.300 kPa. Ou seja, aqui é uma escala negativa. Então, nesse caso, o da direita tem um valor menos negativo, ou seja, é maior do que o da esquerda. Então, quando a gente encosta essas duas amostras uma na outra, a tendência da água é obedecer à ordem de potencial hídrico. A água ela vai fluir do solo da direita para a esquerda, obedecendo a diferença no potencial hídrico, do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. Independente do solo da esquerda ter uma quantidade de água maior do que o solo da direita.
Então, com esse exemplo, a gente pode perceber que é o potencial hídrico que vai determinar a direção e também a taxa de fluxo da água de um sistema para o outro. Inclusive, não só entre solos, mas a nível de planta mesmo. Só que a umidade também tem a sua importância. Aqui a gente trouxe quatro de algumas possibilidades que a gente pode utilizar. O monitoramento de umidade. Então, o primeiro seria o gerenciamento de irrigação. Então, saber a umidade do solo para a gente conseguir gerenciar um sistema de irrigação. E isso tem várias vantagens que a gente vai comentar mais adiante, mas entre as mais importantes seria a própria economia de água. Um segundo caso seria para cálculos de balanço hídrico, a quantidade de água que entra e que sai de um sistema. A gente também tem que levar em consideração aquela umidade do solo que se manteve dentro do sistema. Um terceiro caso seria planejamento de tratos no solo. Então, a entrada ou a utilização de maquinário no solo, ela pode ser baseada, entre outras informações, na própria umidade do solo. E a gente sabe que, às vezes, quando a gente entra com um maquinário em uma determinada área, se o solo estiver muito úmido, o trato ele pode acabar não acontecendo, pode atolar o trator, ou o trato não fica da maneira adequada. E também um outro exemplo da importância da umidade seria no monitoramento de desastres ambientais, principalmente no caso de deslizamentos de encostas. Então, já existem pesquisas utilizando a informação de umidade do solo, de saturação do solo, para determinar momentos de risco de deslizamento de encostas. Então, esse é um exemplo gráfico mais voltado para a área de irrigação mesmo, para a gente ver que tanto o potencial hídrico como a umidade, elas têm importância na hora de monitorar um certo sistema, e que juntas elas conseguem nos dar mais informação ainda. Então, nesse primeiro caso, a gente só tem monitoramento de potencial hídrico. Aqui, a gente vê sensores de potencial hídricos enterrados no solo. Era uma área de produção de grama. E só tendo dados de potencial hídrico, a gente consegue ver pontos onde o solo está em capacidade de campo, com uma boa disponibilidade de água, e pontos em que essa água, a disponibilidade acaba caindo, chegando próxima, às vezes ultrapassando até um ponto de murcha permanente. Então, monitorando o potencial hídrico, a gente sabe se tem uma boa disponibilidade de água ou se não tem, mas a gente não sabe a quantidade de água a ser acrescentada nos casos em que a gente precisa ligar a irrigação. Esse tipo de informação a gente consegue com o monitoramento da umidade. Como a umidade é uma variável quantitativa, é ela que vai nos dar a quantidade de água presente naquele solo em determinado momento. Então, esses são dois sensores de umidade instalados na mesma área, que monitoraram ao longo dos dias a quantidade de água naquele local. Então, a gente, só monitorando a umidade, tem informações da quantidade de água em cada um dos dias. Então, ele partia de alguns dias com 10% de umidade, até atingindo 45% de umidade. Mas só com a informação de umidade, a gente sabe a quantidade, mas a gente não sabe se 45% de água ele é bom ou ruim, já é uma boa disponibilidade de água ou não, ou 20% ou 10%. E é aí que entra a importância da gente monitorar as duas variáveis em conjunto. Aqui é só uma sobreposição dos dois gráficos, são os mesmos gráficos. Em roxo e vermelho são as leituras de potencial hídrico, e em verde e azul as leituras de umidade. E com os dois juntos, a gente percebe que, por exemplo, nesse momento, a gente atingiu 45% de umidade, que foi o máximo
dentro desse período. No entanto, a disponibilidade de água para a planta dada pelo potencial hídrico, ela não varia. Ela era boa tanto com 45% de umidade, quanto nessa região que os sensores de umidade marcavam 20, 22% de umidade. Ou seja, 20 ou 22% de umidade já deixava aquele solo na capacidade de campo, no seu máximo de armazenamento de água. Esses 20, 25% a mais era água perdida, se for uma região irrigada, era uma irrigação de luxo que não precisava ser feita. Em compensação, nas áreas de seca, a gente consegue perceber o ponto de murcha permanente atingindo e quanto em porcentagem de água que isso significava. Então agora a gente vai comentar um pouco sobre as técnicas de medição de umidade do solo. A gente vai separar em dois grupos, que são as medições diretas e as indiretas. Medição direta é quando a gente mede diretamente o que a gente quer. A gente está querendo umidade, a gente vai medir a quantidade de água presente no solo diretamente. Em uma analogia, a gente podia considerar, por exemplo, comprimento. Quando a gente mede o comprimento de algum objeto com régua, a gente está medindo diretamente o que a gente busca, que é o comprimento, ou a massa com uma balança. E a gente vai comentar muito sobre medições indiretas, que são quando a gente mede uma outra propriedade do objeto, e por calibração a gente chega no valor que a gente quer. Então, um exemplo de uma medição indireta seria quando a gente mede com aqueles termômetros líquidos a expansão de um determinado líquido que está relacionada com a mudança da temperatura por calibração. Então, a gente não mede a temperatura diretamente, mas sim essa propriedade do líquido de expandir, baseado na mudança de temperatura. Então, primeiro sobre a medição direta. A medição direta é uma medição que a gente usa o método de secagem em estufa. Então, a gente tira uma amostra do solo, de preferência com volume conhecido, e sela em um pacote para levar para o laboratório, mantendo as condições originais de umidade, para que ele não perca água por evaporação. Depois a gente pesa essa amostra de solo numa balança de precisão, para saber o peso úmido dela, a massa úmida dela, e seca em estufa por 105 graus em 24 horas, para que ele perca toda a água presente nessa amostra. E depois a gente pesa de novo para saber só a massa dos sólidos secos. A diferença do peso úmido para o peso seco é a massa de água que a gente perdeu por secagem. E se a gente souber o volume inicial da amostra tirada do solo, a gente consegue transformar essa massa de água, esse conteúdo gravimétrico de água, em volume de água. As vantagens de se medir a umidade de um método direto é que é um método simples, então é só uma diferença de massa, que vai nos dar a quantidade de água que estava presente no solo. A maior vantagem é que é uma medição direta, ou seja, não precisa medir uma outra propriedade para chegar na umidade. A gente está medindo a umidade diretamente. E isso deixa o processo mais preciso. E é relativamente barato porque a gente só utiliza mesmo uma balança e uma estufa. E a gente consegue fazer várias amostras dessa maneira. Como desvantagem, a gente tem que o método direto é destrutivo, ou seja, aquela amostra que a gente tirou do campo e fez a medição, a gente não consegue utilizar novamente.
e demanda tempo e trabalho para fazer a coleta e também para fazer a secagem e a pesagem de todas as amostras. Agora a gente vai passar para as medições indiretas. Então, a gente separou em 3 grupos dos métodos indiretos. O primeiro seria a utilização da sonda de nêutrons. O segundo seria a sonda de pulsos de calor, que utiliza propriedades térmicas do solo para medir a umidade. E, por fim, métodos que utilizam a medição dielétrica, que a gente vai ter 2 exemplos dentro desse grupo, os sensores de capacitância e os sensores TDR. Então, primeiro sobre a sonda de nêutrons, ela é uma sonda que tem uma fonte radioativa. Então, esse é um instrumento, ele tem uma sonda que baixa no solo, que tem uma fonte radioativa dentro dela. Então, essa fonte radioativa ela vai liberar nêutrons no solo, que no início são epitermais, eles têm alta energia. E à medida em que eles vão interagindo com átomos dentro do solo, eles vão perdendo essa energia, ficando desacelerados, e vão se tornando nêutrons termais. E o segredo desse sistema é que existe uma diferença na desaceleração desses nêutrons quando eles atingem os átomos de hidrogênio. Então, é essa separação que é utilizada para medir a umidade utilizando esse sistema. Então, quando o nêutron ele encontra um átomo de hidrogênio, ele desacelera bem mais do que com os outros átomos presentes no solo. E faz-se, então, uma relação entre a presença de átomos de hidrogênio com o conteúdo de água, pela própria formação da molécula da água. E essa foto é interessante ver que o raio de influência dessa fonte radioativa, ele é variável. Se a gente tem um solo mais seco, com menos presença de moléculas de água, a gente consegue atingir um volume de influência maior do que num solo molhado, úmido, por exemplo. Essa tabela é só demonstrativa para a gente poder verificar a diferença entre a interação desse nêutron quando ele encontra um átomo de hidrogênio com outros átomos presentes no solo. Então, é necessário uma quantidade de encontros de colisões menor com hidrogênio para diminuir a velocidade do nêutron do que com os outros átomos. A maneira em que se mede utilizando a sonda de nêutrons é através de um tubo de acesso. Então, em determinados pontos, o usuário ele já deixa instalado esses tubos de acesso, que é por onde a pessoa, quando chegar no campo, vai baixar essa fonte radioativa. A profundidade é determinada pelo próprio usuário, dependendo do objetivo do estudo. E uma vez baixada, começa a leitura e a metodologia é aquela apresentada anteriormente. Então, ela começa a liberar os seus nêutrons e a também registrar a quantidade de nêutrons que perdeu essa velocidade. Como vantagens desse método, ele é um método que permite ao usuário um grande volume de influência, que é aquele volume de solo em volta da sonda que é medido com a sonda. Outra vantagem é que com o mesmo equipamento a gente consegue medir em diferentes locais, então é só ter aqueles tubos de acesso espalhados pelo campo, que com o mesmo instrumento a gente consegue fazer a leitura. Ele não sofre influência de salinidade ou mudanças de temperatura que o solo possa apresentar durante a leitura. E ele é um método não destrutivo, a gente não precisa tirar a amostra para levar para o laboratório, a gente faz a leitura em campo mesmo. As desvantagens, ele tem um volume de influência variável, como a gente mostrou anteriormente, então dependendo do estado
da quantidade de água presente no solo, ele vai ter um volume de influência diferente. Como ele tem uma fonte radioativa, ele precisa de um certo treinamento e certificação para que a pessoa possa utilizar o equipamento. O equipamento em si, normalmente, ele é um equipamento caro e pesado para carregar no campo. Ele requer uma calibração específica para o tipo de solo no qual ele vai ser utilizado. Ele, por ter essa fonte, até pela própria metodologia dele, a gente não consegue medir a umidade nas camadas superficiais, muito rasas do solo, até porque ele precisa estar completamente envolvido por solo para que os seus nêutrons consigam interagir com os átomos presentes. E também ele é um método de leituras pontuais, então a gente chega no campo, tira a leitura e registra. Não é um método, até por ele ter uma fonte radioativa, que a gente consiga deixar no campo medindo ao longo do tempo. O segundo método é o método da dupla agulha. Esse método ele utiliza propriedades térmicas do solo para chegar na umidade dele. Então, o que ele tem são duas agulhas, uma que vai aquecer o solo e a outra que vai medir a temperatura. E é baseado nessa diferença, nesse aumento da temperatura, que ele vai conseguir calcular a capacidade térmica do meio, incluindo as partes sólidas e a presença da água, e converter por meio de calibração essa informação em conteúdo volumétrico de água. Por isso que nesses casos é imprescindível que a gente conheça e mantenha sempre uniforme a distância entre as duas agulhas da sonda. O método de utilização desse sistema ele é bastante simples, é só inserir essas duas agulhas no solo, de uma maneira que a gente não curve, não altere a distância entre elas, e conecta num datalogger para ele fazer a leitura da propriedade térmica. A vantagem desse sistema é que ele é uma sonda pequena, então se a gente procura a umidade em pequenos espaços, por exemplo, próximos de sementes, é um sistema que permite isso, ele consegue ser mais local. Como desvantagem, ele requer um datalogger sofisticado, e isso acaba encarecendo um pouco o sistema. Como ele mede essa diferença de temperatura, se a gente tem mudanças de temperatura ambiente durante a leitura ela fica prejudicada, porque ele não vai saber distinguir o que foi aquecido pela própria sonda do que foi aquecido pelo meio. E também ele é um método mais frágil. Então, para campo, você tem que cuidar dessas duas agulhas e manter a separação delas sempre igual, já é um método mais preocupante. E o terceiro grupo, que se baseia na teoria dielétrica. Então, a permissividade dielétrica é uma capacidade de um certo material de reter cargas negativas. Então, aqui nessa tabela e nesse desenho, a gente consegue ver que os materiais eles têm diferentes capacidades de reter cargas negativas. E a grande sacada aqui foi que, dentro de um solo, a gente tem matéria orgânica, solos minerais, gelo e ar, mas todos esses componentes, eles têm uma permissividade baixa, então eles ficam de 1 a 7 de permissividade dielétrica. Enquanto que a água, que é o que a gente procura quando busca a umidade do solo, ela tem uma permissividade oposta, bem alta, na casa dos 80. E é isso que permite utilizar a teoria dielétrica para medir a umidade do solo. Então, o solo, como a gente sabe, é um meio heterogêneo. Ele é composto por todos esses componentes. A parte sólida, a matéria orgânica, espaços preenchidos por ar e também por água. Então, qualquer alteração no volume de um desses componentes
altera também a permissividade total do solo. E como a água ela tem uma permissividade muito mais alta do que os outros componentes, qualquer alteraçãozinha, por menor que seja, na quantidade de água presente no solo, ela vai dar uma alteração maior na permissividade total daquele meio. Então, esse desenho ajuda a gente a entender um pouco a alteração da permissividade do meio, considerando todos os seus componentes, à medida em que a gente vai adicionando água. Então, a gente tem um solo mais seco, que fica mais próximo da permissividade das partes sólidas. À medida em que a gente vai adicionando água, essa permissividade média do meio vai subindo até chegar num volume, num solo saturado. Então, essa é a fórmula utilizada para calcular a permissividade total do solo. O que é importante a gente perceber aqui é que, para todos os componentes do solo, a gente considera sempre a permissividade daquele componente multiplicado pelo volume dele. Então, a alteração no volume de algum desses componentes vai alterar sempre o total do sistema. E dentro dessa teoria de elétrica, existem dois tipos de sensores que conseguem medir a umidade, o TDR e o de capacitância. Primeiro a gente vai falar sobre o TDR. Esse tipo de sistema, eles têm um data logger, um gerador de pulsos, que vai mandar um pulso de voltagem pelo cabo do sensor, e ele vai atingir a sonda na extremidade desse sensor. E sempre que ele atingir o início da sonda, uma parte desse sinal vai voltar para o gerador de pulsos e vai ser registrado. E também quando ele atingir a extremidade final da sonda, uma outra parte do pulso vai retornar para o gerador de pulso. E é baseado nesse tempo entre atingir o início e atingir o final que a sonda TDR mede a umidade do solo. Então, aqui nesse gráfico a gente consegue ver 3 exemplos diferentes. Um solo arenoso, seco. Esse comprimento ele é menor do que, por exemplo, um solo arenoso mais saturado, que já tem um comprimento maior entre esses dois pontos. E, por fim, eles também compararam com água destilada, que o comprimento é ainda maior. Até por isso é daí que vem o nome dele, de time domain. Ele utiliza esse tempo para diferenciar os solos entre mais úmidos e menos úmidos. Como vantagens do método, eles são relativamente insensíveis à diferença de textura e salinidade também, se a salinidade não for extrema. Eles são métodos bem precisos e a informação que a gente obtém desse sensor, ela permite não só que a gente monitore a umidade, mas também outras informações são dadas pelo sinal da curva, entre eles, por exemplo, condutividade elétrica. Desvantagens do sistema é que normalmente eles são mais caros. Se for uma salinidade extrema, ele também perde precisão. Mais informações são conseguidas desse método se a pessoa tiver mais experiência em analisar a forma da onda que retorna da sonda. E não podem ter bolsões de ar próximo da sonda quando instalada no solo. Então, ficar aqueles espaços vazios perto da sonda acabam prejudicando a leitura. E o segundo grupo dentro da metodologia de elétrica são os sensores de capacitância. Nesse caso, eles
funcionam como um capacitor dentro do solo. Então, ele vai ter um prato positivo e um prato negativo, que vai gerar um campo eletromagnético, e o meio de elétrico utilizado, nesse caso, vai ser o solo. Então, aqui é como se nós estivéssemos vendo essa sonda de frente. Ele vai ter um polo negativo e positivo, gerando esse campo eletromagnético. E é esse o volume de influência, o volume de solo que ele vai estar lendo na prática. Então, a teoria dele é gerar esse campo eletromagnético e depois medir o quanto de carga que foi retida no solo. Então, na hora de fazer a calibração desse sensor, a gente coloca num gráfico a saída, o retorno desse sensor em milivolts, para cada um das quantidades de água presente nas amostras. Nesse caso, a gente consegue a saída utilizando o sensor e o leitor dele, e o conteúdo para fazer a calibração, a gente obtém pelo método direto, aquele de secagem em estufa. Então, algumas vantagens desse método é que os sensores eles tendem a ser de baixo custo, não só pela parte eletrônica dos sensores, mas também porque eles requerem um aparelho para leitura, um data logger, um leitor simples, não precisa ser sofisticado para receber esse sinal de volta e transformar em umidade. Eles são relativamente fáceis de instalar e usar e consomem pouca energia. Então, normalmente no campo, eles não precisam de data loggers com placas solares ou baterias muito potentes para manter o sistema em funcionamento. Como desvantagens do método, eles, assim como o TDR que a gente mencionou, até porque eles se baseiam na mesma teoria, eles são sensíveis a bolsões de ar. Então, quando a gente instala, a gente tem que ter certeza que em volta não tem nenhum tipo de vazio preenchido por ar. Então, tem que ter um bom contato com o solo. E também, elas são sondas sensíveis à textura e flutuações na temperatura, dependendo da frequência em megahertz que é utilizado pelo sensor. Então, varia de acordo com o modelo e fabricante. Então, agora a gente vai comentar rapidamente sobre maneiras de se utilizar esses sensores. Aqui a gente dividiu em dois grupos, leituras pontuais e permanentes. Pontuais são aquelas em que a gente tem só um equipamento e utiliza esse mesmo equipamento para ler em diferentes pontos a umidade do solo. Então, fica claro que precisa ter mão de obra, algum operador, para usar esse equipamento e caminhar ao longo dos pontos para tirar as leituras, mas utiliza só um equipamento. E o permanente é aquele método em que a gente instala o sensor, deixa conectado num data logger e ele fica sozinho, tirando leituras ao longo do tempo. Então, não precisa de ter um operador o tempo todo tirando as leituras, ele vai fazer isso sozinho, mas ele precisa de mais equipamentos porque cada ponto de monitoramento vai precisar ter o seu sensor e o seu data logger, talvez. Então, quando a gente comenta de leitura pontual, são esses tipos que a gente pode encontrar no mercado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um leitor com um sensor, que a pessoa coloca no solo e tira a leitura na hora. E daí, nesses casos, pode até gravar essas leituras dentro da memória do equipamento. Existem também alguns equipamentos compostos pelo leitor e também pela sonda já, que a gente insere e tira a leitura no campo. E também existem algumas opções que a sonda ela se comunica com outro aparelho ou até um celular por Bluetooth. Já no monitoramento permanente, a gente precisa dos sensores que vão ficar instalados no campo e também do registrador de dados, o data logger, que a gente vai deixar fora
na superfície, alimentando aqueles sensores e também registrando os seus dados. Nesses casos, o usuário ele só precisa determinar o intervalo de leitura que ele quer, uma leitura a cada 10, 20 minutos ou 1 hora, o modelo do sensor e a profundidade na qual ele vai instalar esses sensores. E aqui do lado direito a gente tem um exemplo de planilha de como esses dados depois eles são disponíveis para o usuário. Então, aqui no caso, eles colocaram um intervalo de leitura a cada 10 minutos, então a cada 10 minutos eles iam registrando a umidade, e 2 sensores diferentes. Nessa porta só mede umidade, então aqui ele deu o volume de água presente monitorado por aquele sensor a cada 10 minutos, e nessa outra porta ele mediu não só a umidade, provavelmente ele estava em outro local ou em outra profundidade, porque os volumes de umidade são diferentes, mas também medindo a temperatura do solo e a condutividade elétrica. E o monitoramento permanente, ele ainda permite algumas variações de acesso aos dados. Então, tem o mais simples, que seria chegar no local, conectar um cabo ao computador, ir ao datalogger e fazer o download desses dados, mas também existem opções de, quando o datalogger ele tem um chip de celular, por exemplo, que manda os dados para a nuvem e a pessoa acessa pela internet. Uma outra opção remota também é por ondas de rádio e até por satélites. Então, na direita aqui, a gente tem um exemplo de um monitoramento feito à distância, pela internet. Então, a pessoa tem o seu perfil em um portal da internet, e lá ele mantém todos os dataloggers que ele tem. Daí é só clicar no datalogger que ele já mostra os dados de umidade, ou umidade, temperatura, dependendo dos sensores que ele colocou. E só para finalizar, a gente vai também mencionar algumas outras importantes pontos da umidade quando ela é monitorada, que viabiliza esse monitoramento, que mostra quão importante é monitorar a umidade ao longo do tempo. Então, alguns estudos mostram, por exemplo, aqui, que é talvez o principal ganho, quando monitorada a umidade em produções agrícolas, que é a economia de água. Então, alguns estudos, por exemplo, mostram que monitorando a umidade do solo e irrigando só quando necessário, as pessoas conseguem chegar até 80% de economia de água. Isso porque quando a gente tem um monitoramento da umidade, ao invés de monitorar a cada determinado período de tempo, a gente está contabilizando a variação da umidade no solo, se realmente precisa naquele momento, não só irrigar a cada 3 horas, independente do estado do solo, porque ele considera variações na temperatura do dia, na umidade relativa, na incidência de luz, o quanto a planta realmente tirou de água daquele solo, e se realmente precisa irrigar naquele momento ou não. Uma outra questão que ajuda a gente, quando a gente monitora a umidade do solo, é evitar a lixiviação de nutrientes. Então, quando a gente irriga demais, mesmo quando não havia necessidade, a gente pode estar lixiviando, perdendo nutrientes, e alguns estudos mostram que essa perda pode chegar até de 60% a 85% de nutrientes como nitrogênio e fósforo. E também porque não necessariamente colocar mais água significa maior desenvolvimento da planta ou produtividade. Então, alguns estudos mostram que existe um ganho quando as quantidades de água são menores, mas chega um ponto em que esse ganho não acontece. E é até pior, em alguns casos, gerenciar a irrigação para não irrigar demais diminui também a incidência de doenças de raízes.
Então, só para resumir o que a gente tratou no seminário de hoje, nós vimos, por exemplo, que a água no solo ela pode ser caracterizada por duas variáveis, o potencial hídrico ou, no caso, a umidade que trata da quantidade de água presente no solo. E que cada um dessas características tem vantagens de se conhecer. E se juntas, elas conseguem ainda nos dar mais informações do que separadas. Existe um método direto de medição da umidade, que é o mais preciso, porque a gente está medindo diretamente a umidade. Ele é simples, mais trabalhoso e também destrutivo. E existem os métodos indiretos, que daí variam de precisão e de teoria, que são várias as opções existentes no mercado e que também podem ser utilizadas de duas maneiras, em leituras pontuais ou em monitoramento contínuo. Todos os métodos que a gente viu possuem vantagens e desvantagens, e o importante na hora de se decidir qual é o mais indicado, não o melhor, mas o mais indicado, é estudar outros fatores, por exemplo, a disponibilidade de verba, se vai ter mão de obra para a pessoa operar aquele sistema ou não, qual o interesse do estudo, porque uma leitura pontual, por exemplo, vai te dar uma leitura naquele momento, mas ele não vai te oferecer dados ao longo do tempo, comportamento, por exemplo, da umidade ao longo do dia. Ou então, se a pessoa já tem um equipamento que é compatível com algum sensor. E também uma pergunta que a gente recebe bastante é qual é a amostragem que a gente precisa tirar, quantos sensores por área. E isso depende muito até da uniformidade da área. Se é uma área mais uniforme, ou se tem uma diferença de incidência de sol, de relevo. Então, não tem uma resposta direta, mas varia de caso a caso. E nós vimos também que a umidade, ela tem várias aplicações. Aqui a gente mencionou bastante a questão agrícola, produção agrícola, mas que o monitoramento de umidade já tem outras aplicações, inclusive algumas a gente citou no início. Então a gente termina por aqui o seminário de hoje. Eu queria novamente agradecer a participação de todos. E agora a gente vai abrir o espaço para perguntas e respostas. Obrigado, Fábio, pela excelente apresentação. Obrigado pela participação dos ouvintes que estão conosco nessa manhã. Alguns rápidos lembretes antes de entrar na parte de perguntas e respostas. Uma cópia dessa apresentação, ela já pode ser baixada se você utilizar a tua interface do GoToMeeting, tem uma opção chamada Handouts. Então basta clicar na sua tela aí agora, tem Handouts e aparece logo embaixo o símbolo do Adobe, que é um PDF, e a cópia da apresentação em PDF. Uma outra dica é que nós temos um canal no YouTube onde nós postamos cópias dessas apresentações e seminários. Inclusive, a apresentação de hoje ela vai estar disponível para consulta dentro de umas 2, 3 horas. Então, no início da tarde, vai ser possível assistir a apresentação inteira novamente, rever algum trecho que ficou alguma dúvida, ou mesmo repassar para algum colega que tenha perdido a apresentação. Nós também temos interesse em saber a opinião dos participantes com respeito a tópicos, assuntos para um futuro seminário. Então, se você tem uma área de interesse que acredita ser de interesse de outros participantes também, pode nos enviar um e-mail sugerindo. Muito bem, agora sim, nós temos aqui várias perguntas dos participantes. Obrigado por terem enviado as perguntas. E aqueles que queiram fazer algum comentário ou enviar alguma pergunta, por favor, aproveite que ainda dá tempo. A primeira pergunta, Fábio,
do participante Marcos Souza. O Marcos, na verdade, ele iniciou a pergunta dele mais ou menos na metade da apresentação. Então, só levando em consideração que depois que ele fez a pergunta, o material foi parcialmente respondido já. Então, ele pergunta quais seriam os melhores sensores para a medição de umidade em campo e as suas formas de armazenar, se teria uma forma mais adequada de armazenar os dados dessas leituras. Marcos. Bom, Marcos, bom dia, obrigado pela pergunta. Então, com relação às opções de sensores, realmente a gente mencionou algumas das opções presentes no mercado. Então, com relação ao melhor ou pior, na verdade vai variar de acordo com a sua necessidade. Então, como a gente comentou, verificar qual é a disponibilidade de ter uma pessoa sempre fazendo a medição, porque existem alguns sensores, por exemplo, os de capacitância, eles não são tão recomendados para leitura pontual, ou então alguns outros modelos que possam ser utilizados, eles são mais para monitoramento contínuo. Então, se você precisar de um sensor para leitura pontual, buscar sempre um sensor mais resistente, ou de aço, ou com tubos de acesso, que permitam esse tipo de monitoramento. A segunda parte da sua pergunta, com relação ao armazenamento dos dados, então, varia também de acordo com o sistema que você utilizar. Existem esses sensores, esses sistemas pontuais, que te oferecem a leitura na hora. Então, ou a pessoa anota num caderno, ou então o próprio sistema permite você gravar na memória e depois baixar no computador. É interessante sempre fazer uma anotação, se o sistema não permitir, anotar num caderno o ponto que você tirou essa leitura e a hora que você tirou essa leitura, porque às vezes depois você baixa no computador e acaba ficando perdido. Agora, se for um sistema de monitoramento contínuo, o próprio datalogger vai fazer esse armazenamento. Fica só a seu critério a questão do tempo, do intervalo de leitura. Então, escolher um intervalo de leitura que atenda, sim, às suas necessidades, mas que não seja exagerado. Então, por exemplo, colocar uma leitura a cada minuto. Normalmente não existe uma variação de umidade tão rápida assim, de minuto a minuto. E no final você pode acabar com uma planilha com milhares de linhas que só vai te dar trabalho na hora de fazer o processamento desses dados. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Marcos, pela participação. O Marcos tem algumas perguntas em paralelo. Marcos, talvez a gente não consiga responder a todas elas. A minha sugestão é que, assim, quando eu terminar o seminário, entre em contato conosco pelo telefone que aparece na tela, ou nos envie um e-mail deixando o seu telefone, que a gente pode ligar para você e tentar esclarecer um pouco mais. Mas muito obrigado, excelente pergunta. Obrigado, Marcos. A próxima pergunta é do participante Robson. O Robson ele comenta o seguinte, Fábio. Bom dia, Fábio. Eu utilizo sensores TDR portátil com leituras pontuais e o equipamento me dá leituras em percentagens de umidade de solo. Então ele quer saber, na verdade, se ele precisa calcular a capacidade de campo para poder monitorar a irrigação. Desculpa, Robson, a pergunta chegou truncada em 2 pedaços. Eu espero que eu tenha traduzido aqui da forma correta. Bom, Robson, bom dia. Na verdade, sim. Quando você mede a umidade do solo com o sensor TDR, ele vai te dar essa porcentagem, que é a quantidade de água presente no solo.
Então 30%, 40% é o valor que ele vai te oferecer. É só um exemplo. Mas saber a capacidade de campo é importante, porque daí você vai saber exatamente se aquele valor que ele te deu, ele é alto ou é baixo. Uma coisa que a gente sempre lembra é que quando a gente trata de umidade, essa propriedade ela é variável com o tipo de solo. Então, 30% ou 40% de umidade, ela pode ser atingida, por exemplo, num solo argiloso, mas um solo arenoso pode ser que não chegue nesse valor. 15%, 20% já pode ser muito para um solo arenoso. Então, a gente não consegue, só com a informação de umidade, saber a real disponibilidade de água naquele solo para sua planta. Se você tiver a informação de capacidade de campo, você consegue, por exemplo, saber se aquele valor que o sensor está te dando, ele é alto ou é baixo, se a disponibilidade é boa ou não. Então, normalmente, o que se precisa saber nesses casos é qual é a umidade. Isso acontece em laboratórios de solo, ou quando a pessoa tem uma curva de retenção feita para o seu solo, é saber, na capacidade de campo, quantos por cento de água o meu solo tem. No ponto de murcha permanente, quantos por cento de água o meu solo tem. Se você tiver essas informações, você vai conseguir tirar muito mais conclusões da leitura feita com o seu TDR do que se você não tiver essas informações, que daí fica um pouco mais empírico. Muito obrigado, Robson, pela sua participação. A próxima pergunta é do participante Gabriel. Ele pergunta, Fábio, nos sensores de capacitância, qual seria a frequência em megahertz ideal para medição com mais precisão? Gabriel. Bom dia, Gabriel. Então, com relação à frequência, essa era a limitação quando essa metodologia apareceu. Então, você chegar numa frequência ideal que consiga medir a umidade do solo sem sofrer nenhum tipo de influência da presença de sais no solo, da condutividade elétrica dele. Então, isso limitou os sensores de capacitância no início, mas agora, com a tecnologia, a frequência ela tem sido aumentada e isso permite menor influência negativa da condição salina do solo. Então, eu não saberia dizer qual é o máximo de frequência que se chegou. Eu sei que os sensores que a gente trabalha aqui, eles são de 60 MHz, e isso já permite leituras bastante precisas de umidade sem sofrer com essa questão da salinidade, a não ser que ela seja excessiva. Excelente, muito obrigado, Gabriel. Esse foi o Gabriel Ferreira. E nós temos uma próxima pergunta do participante Gabriel também, o Gabriel Nunes. Fábio, a pergunta dele é com relação à precisão dos sensores, entre o sensor TDR ou o sensor de capacitância, qual que é o sensor mais preciso? O Gabriel trabalha com estabilidade de taludes. Bom dia, Gabriel. Com relação à precisão, agora com a evolução das partes eletrônicas, quando se trata de umidade, não existe uma diferença muito grande entre esses dois sensores. Os sensores de capacitância hoje, eles oferecem uma precisão bastante alta, principalmente se a gente conseguir fazer uma calibração específica para o nosso local. Então, a precisão pode chegar a 1 ou 2% de precisão no conteúdo de volume de água. E isso é bastante alto. Até tem relação com a pergunta anterior, porque com esse aumento na frequência do sensor, a gente consegue detectar mudanças mínimas na quantidade de água.
Então, com relação à precisão entre TDR e FDR, eu acredito que já não exista mais uma diferença significativa. As diferenças entre eles, na verdade, vão variar de acordo com a própria experiência do usuário e também com o objetivo do estudo. Se a pessoa quiser só medir a umidade, eu acredito que não faça diferença entre TDR e capacitância. O que o TDR oferece é aquele formato de curva que a pessoa pode depois analisar, e se ela tiver conhecimento e experiência suficiente para trabalhar aquela curva, ela consegue tirar outras informações do solo. Mas, em resumo, se for umidade do solo, não tem diferença entre os dois métodos. Excelente, muito obrigado pela sua participação, Gabriel. Bom, infelizmente nós já estamos excedendo em 5 minutos o tempo alocado para a apresentação. Eu gostaria só de mencionar que nós temos ainda algumas perguntas que não foram respondidas. Temos perguntas do participante Renan, do Robson, do Gabriel Nunes, do Arthur, do Márcio, e entre outros. Alguns nós respondemos parcialmente, porque o mesmo participante enviou mais de uma pergunta, mas infelizmente nós não vamos conseguir responder a todas aqui online. Mas o que nós vamos fazer é responder por e-mail e postá-las também no nosso portal. Mais uma vez, nós convidamos a todos a rever a apresentação no nosso canal do YouTube, encaminhar ao seu colega que porventura perdeu a participação ao vivo hoje pela manhã. E se tiver alguma dúvida, sugestão, por favor, utilize o e-mail, o telefone que está na tela, para entrar em contato conosco. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado pela sua apresentação, obrigado a todos os participantes, e com isso nós encerramos o seminário de hoje. Muito obrigado, excelente dia a todos.